Segunda-feira, 30 de janeiro de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir os aumentos das passagens dos transportes coletivos. Esses aumentos estão acontecendo em vários municípios do país. E será que eles são realmente necessários nesse momento de crise em que nós estamos? Como que o cidadão fica? Muita gente está reclamando de ter que gastar até R$11 por dia, às vezes, só para ir ao trabalho, outros R$11 para voltar. Isso é um preço real daqui do Distrito Federal. Em outros municípios do país, a realidade também é assim complicada. Será que nós vamos ver novamente gente nas ruas reclamando, como aconteceu em 2013, por causa de aumento das passagens? Para discutir esse assunto com a gente, nós temos o presidente executivo da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, o Otávio Cunha. Bem-vindo, Otávio. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui, tá bom? E nós temos mais uma vez no Participação Popular o professor Newton Marques, de Economia da Universidade de Brasília. Estava com saudade já do programa, né? É verdade. Ele tem uma plaquinha de patrimônio nosso embaixo do braço aqui já, de tantas vezes que veio no Participação, mas muito obrigado por mais uma vez nos atender, professor. Eu que agradeço o convite por estar aqui mais uma vez. E como sempre, você tem que participar desse programa, é por isso que ele chama Participação Popular. Nós queremos as suas mensagens, as suas opiniões, as suas perguntas. Você pode ligar para a gente no 0800 619 619. A ligação é gratuita de qualquer telefone fixo do Brasil. Você também pode mandar um e-mail. O endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. Tudo junto, uma palavra só, não tem tio, não tem espaço, não tem cedilha. É participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter na internet, também pode mandar pra gente uma mensagem, um tweet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. E pelo WhatsApp você pode mandar uma mensagem, se você costuma assistir a televisão com o celular na mão, fica mais fácil ainda, né? É só mandar a mensagem para o número 61, DDD de Brasília, 996202573. 996202573. E a gente vai discutir o que você mandar pra gente com os nossos convidados. Nós vamos ter também participações de pessoas que vão ser entrevistadas pela Carol Siqueira. Carol, conta pra gente onde é que você tá hoje. Oi, Fabrício, nós estamos aqui no centro de Brasília, pertinho da rodoviária de Brasília e também da rodoviária intermunicipal aqui da cidade. E olha, a nossa equipe já chegou aqui há bastante tempo e não faltou gente passando para contar casos de penúria que passaram aqui no transporte público do dia a dia. Quem está comigo agora é o seu Onofre, que está falando que em alguns lugares da cidade os motoristas não param para pegar os passageiros idosos. É isso? Exatamente. Eu sou residente lá em Planaltina de Goiás. É lamentável. Ali, da hora que entrou no perímetro da cidade, lá idoso pode esquecer que não pega. Raramente alguns motoristas, isso é raro. E o senhor tem medo de ser assaltado no ônibus? Já escapei de ser assaltado, aqui na linha de Lusiana para Brasília, né? Foi providência divina, né? E nós que estávamos na prioridade, né? Não fomos molestados, mas do cobrador para trás não escapou ninguém. Da catraca para trás, todo mundo foi assaltado? Todo mundo foi assaltado, não escapou ninguém. E como é que faz para vir aqui para o centro da cidade nos domingos, em feriados, se eu quiser curtir essa parte central aqui de Brasília? Demora para vir, para chegar? É uma lástima, para ser bem claro e preciso. Ali de domingo você fica mais de hora na parada de ônibus, né? Talvez os que estejam ouvindo podem alegar o contrário, mas nós que somos usuários diários disso aí, é que sabemos exatamente a dificuldade que enfrentamos, né? Obrigada pela sua participação, seu Onofre. Muita reclamação por aqui, Fabrício. Daqui a pouco a gente volta. Com certeza você vai ouvir outras aí, viu, Carol? Então, na hora que você tiver mais alguém, é só chamar a gente. Quem também já participou aqui do programa, mais especificamente do nosso programa de sexta-feira passada, em que discutimos a situação dos parques ecológicos no Brasil, foi a Maria Aparecida, moradora de Gurjão, na Paraíba. E o César, que não disse sobrenome, mandou pra gente uma mensagem pelo WhatsApp. É importante dizer o sobrenome e a cidade. Ele disse a cidade, Arcos, Minas Gerais. Um grande abraço aos dois. Espero que esteja com a gente nessa edição do Participação Popular. Quem também sempre acompanha o programa, que se diz fã de carteirinha, é a Fernanda Oliveira, uma amiga dos livros, moradora do Lago Oeste, aqui no Distrito Federal. Beijão pra você, Fernanda. Muito obrigado pela audiência. A Francisca, de Zé Doca, no Maranhão, também já mandou mensagem pra gente. Faltou o sobrenome, mas
diz que acompanha aqui o Participação Popular. O vereador Ledenir Cima, da cidade de Formosa do Sul, Santa Catarina, diz que também sempre acompanha o programa. Abração aí para você, Ledenir. A doutora Iride Caberlon, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o Avelar Miguel de Souza, de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. A todos um grande abraço. Hoje é aniversário do Cláudio D'Amato, do Rio de Janeiro, e do jornalista Rodrigo Leda, aqui em Brasília. Parabéns para eles. É também aniversário das cidades de Governador Valadares, em Minas Gerais, Almas, no Tocantins, Ilha das Flores, em Sergipe, e Jacaraú, na Paraíba. Espero que os moradores dessa cidade tenham um ótimo dia, comemorem muito os aniversários das suas cidades e que estejam com a gente aqui nessa edição do Participação Popular, discutindo um tema bastante urbano, bastante municipal, o aumento das passagens em todo o país, né, do transporte coletivo. Vamos começar esse papo com o Otávio Cunha, que é presidente executivo da associação dessas empresas, né, Otávio? Exatamente, que são as empresas de transportes urbanos do país. Eu lhe pergunto, Otávio, esse aumento, nesse momento agora, é fundamental, é necessário realmente? Não tinha como escapar dele? Com certeza ele é importante e é necessário, né? A maioria dos contratos hoje existentes, contratos absolutamente legais, obtidos através de processo regular de licitação, e que você tem aí a evolução dos preços dos insumos anualmente, além de que o setor vem conhecendo uma queda de demanda desde 2014. 2014 para 2015 caiu a demanda em torno de 9%, 2015 para 2016 mais 2,5%. E isso, quando você perde produtividade do setor, além da variação do preço dos insumos que compõem o custo de transporte, você tem também a queda da demanda. Então, isso somado é que obriga, né, a necessidade de se fazer essa revisão para manter o equilíbrio econômico desses contratos. Na sua opinião, Otávio, a que se deve essa queda da demanda de 11,5 pontos percentuais em 2 anos? Isso. Na verdade, assim, a crise explica muito bem isso, né? Nós tivemos aí uma inflação elevada, em torno de quase 11%, né? Entre 2014 e 2015, o desemprego, que hoje são 12 milhões de desempregados em todo o Brasil, e esses são empregos formais. E os empregos formais são aqueles trabalhadores que têm o Vale Transporte. Portanto, eles recebiam esse benefício, né? Então, só isso já explica, além da inflação elevada e o desemprego, explica essa queda da demanda que houve no setor. E daí a necessidade, então, desses reajustes. Né? Tá certo, Otávio. Vou perguntar, então, para o nosso economista que está aqui, o Newton Marques. Newton, é difícil até a gente fugir de algum clichê aí, mas 2 me vem à cabeça, a questão da bola de neve e o do círculo vicioso. Porque o desemprego leva à queda na demanda do transporte, leva ao aumento do valor das passagens, e isso dificulta a vida do trabalhador, e aí a gente começa a entrar numa espiral, ou uma coisa que vai se prolongando. Que efeitos que a gente pode apontar na economia, na microeconomia do dia a dia, de um aumento nas passagens de ônibus? Na sua visão, o que mais pode acontecer? É interessante, Fabrício, que o tema transporte público é quase que uma unanimidade quando você fala de vários lugares, vários setores que estão envolvidos. Então, se você for, conforme nós vimos ali na entrevista, se eu perguntar para os usuários, eles vão reclamar, não é? Porque o serviço não é bem atendido, os preços são elevados. Aí vamos conversar com o pessoal dos transportes, né, dos empresários, e ele diz, olha, caiu bastante o nosso faturamento e a gente não tem aquela ajuda que tinha do governo. E aí você chega para o governo e o governo fala, olha, caiu a receita, tá certo? E eu não tenho condições de ficar sustentando. Então você vê que a gente fica no ciclo vicioso, mesmo, conforme você falou. Então como é que se quebra esse ciclo vicioso? Primeiro você tem que formular uma política, realmente uma política nacional que vise, que priorize a questão do transporte público. Se nós formos avaliar ao longo de um tempo, hoje em dia, as cidades, imagina, o país, né, essas megalópolis que nós temos aqui, todo mundo sai de carro. Uhum. Então, você vê que está difícil você até mesmo transitar. E isso daí, obviamente, também mostra também para cair o faturamento
E aí as pessoas falam assim, eu não vou andar de ônibus porque os ônibus não me atendem. A gente está vendo um aumento do número de motos e inclusive de bicicletas, né? Mais recentemente. E isso também traz outras consequências além da economia, consequências para outras áreas além da economia. É claro. Quando a gente vê exemplos de países desenvolvidos, você vai nos países nórdicos, por exemplo, quando a gente vai na Dinamarca, Suécia e tal, você vê que eles priorizam essa questão que você está falando dos transportes, né, que não poluem, né? E aí priorizam, mas são cidades, são países que não têm a dimensão que tem um país como o Brasil. Então, nós não temos questão de transportes e mesmo a questão modal de você fazer a ligação entre os diversos tipos de transportes. Temos essa dificuldade. Então, a gente vê, por exemplo, em Brasília, que o pessoal fala assim, por que não aumenta o número de vagões de metrô? Aí diz assim, pois é, fizeram as estações limitadas, não pode ter mais vagão de metrô. Então, quer dizer, você vê que o próprio planejamento também, na questão da mobilidade urbana, fica a desejar. Então, enfim, se a gente ficar aqui, nós vamos conversar várias horas aqui e não vamos chegar à conclusão. Então, basicamente, o que eu vejo, Fabrício, é atacar, e isso tem que ser políticas públicas, porque conforme nós vimos ali, as pessoas não têm renda para pagar o reajuste que tem que pagar para poder rodar os transportes coletivos. Olha só, Newton. O que a gente está convivendo hoje é exatamente isso, né? De um lado, a tarifa é cara para o usuário, que utiliza o transporte, e insuficiente para remunerar um transporte de boa qualidade. E isso se deve, eu concordo com o professor, à ausência de políticas públicas de transporte que priorize o transporte público em detrimento do transporte individual, que aí sim você pode programar ou projetar uma melhoria na qualidade do serviço. Olha só, a gente recebeu uma mensagem do nosso amigo Nélio Martins, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele diz que é a favor do reajuste das tarifas nos transportes para que os rodoviários tenham seus pisos salariais justos. Aqui o Nélio Martins, imagino que ele seja rodoviário, né? Ou parente de alguém. Vamos de novo lá à rodoviária de Brasília, onde está a Carol Siqueira. Carol, com você. Oi, Fabrício, te falei que nesse programa não ia faltar testemunho pessoal de gente aqui do centro de Brasília, já que a gente está tão pertinho da rodoviária. Quem está comigo aqui agora é o seu Amâncio, ele também trabalha como cover do Roberto Carlos e ele anda de ônibus e transporte em Brasília desde a década de 70 e reclama principalmente do preço, não é isso? Olha só, o preço em Brasília, é o que eu falei para a menina aqui agora há pouco, não se compara a nenhuma capital do Brasil o valor da passagem. Um dos mais caros do país é o transporte em Brasília. Eu que conheço bem o Brasil, graças a Deus, eu sou recifense e moro em Brasília desde 74. Então ando muito no Brasil para tudo que é lugar. Outra coisa... Peraí, o senhor falou do preço, o senhor gasta quanto em um dia de transporte, mais ou menos? Olha só, no mínimo você gasta R$10, que para vir voltar, né, claro. Essa é a tarifa do metrô? É, a tarifa do metrô. Ou do ônibus também, que eu também pego ônibus. Outra coisa, às vezes você precisa sair para resolver alguma coisa, por exemplo, você vai na Asa Norte, você vai a Sobradinho, Gama, etc, etc. Porque às vezes você tem que resolver em alguma cidade, então você já gasta mais dinheiro. Então vai no torno aí dos R$20, nessa faixa assim dos R$20, os 10 já é para vir voltar. E se você tiver que sair, geralmente você tem que resolver alguma coisa, já gasta mais dinheiro, então vai R$20 por aí. E a qualidade está aí, está condizente com esse preço? Olha só, a qualidade aqui, eu não vou falar péssima porque é uma desclassificação muito forte, mas a qualidade é ruim. Em comparação ao preço da passagem, a qualidade é ruim. O que o senhor acha que precisa melhorar? Querida, precisa melhorar muita coisa. Por exemplo, os profissionais de volante, eles precisam ser mais educados, tratar melhor as pessoas. Tem motorista que você dá um bom dia, uma boa tarde, o cara nem olha na sua cara. Você faz uma pergunta a respeito de uma parada de determinado local, ele nem responde, faz que não está vendo. Não são todos, mas é uma boa parte que é nessa classificação de mal educado. Muito obrigada pela sua participação, fica aqui com a gente ainda. Fabrício, eu só queria lembrar para você que durante a tramitação da PEC do transporte, que passou na Câmara dos Deputados, uma coisa que os deputados falavam muito era que tinha muita gente que vira morador de rua por não ter dinheiro para voltar para casa todo dia. Pois é um drama, né, Carol? Mas legal, obrigado por ter trazido aí esse depoimento do cover do Rei, né, do Amâncio, aí então usuário há muito tempo já do transporte coletivo, que trouxe uma questão importante da falta de capacitação dos motoristas, né, que também é uma reclamação frequente, né, Otávio, que os profissionais
são mal capacitados, não têm o preparo adequado para lidar com gente. O Onofre, que foi o primeiro entrevistado ali, que é um senhor idoso, o primeiro entrevistado da Carol, falou que motoristas que não param para pegar os idosos, né, que tem até a questão da gratuidade. As empresas investem realmente na capacitação desses funcionários? Olha, nós temos um serviço social do transporte, né, que é o SENAT, onde todos os motoristas passam por processos, né, de treinamento, né, de como tratar o usuário, de como conduzir economicamente o veículo, de como conduzir ele com segurança. Essa reciclagem é feita anualmente. Os estabelecimentos do SESC-SENAT em todo o Brasil têm esses cursos e as empresas colocam o seu pessoal para fazer essa reciclagem. Essa questão do transporte em si, né? A verdade é que, como não há essa prioridade para o transporte, não houve investimento, né, para a gente ter um transporte público de qualidade, acaba que o ônibus fica disputando espaço com o automóvel, num trânsito congestionado, que leva a um estresse grande, né? Então, muitas das vezes, o comportamento, né, daquele que está conduzindo o ônibus, ao final do dia, é extremamente estressante, a gente sabe disso, né? Muita coisa precisa efetivamente melhorar. Essa questão das tarifas em Brasília que se fala aí, foi feita a licitação há pouco mais de 2 anos aqui em Brasília, existia um projeto básico para fazer uma integração temporal, a integração entre os modais, né, que o professor citava, entre metrô e ônibus. Essa integração permitiria se reduzir o custo de transporte e uma economia de mais de 500 ônibus poderiam ser retirados do sistema e melhorar a oferta de serviços. Com menos ônibus? Com menos ônibus ofertar. Isso aí é o seguinte, você construir uma rede inteligente de transporte, ela exige conhecimento, exige inteligência, né? E, infelizmente, foi feita a licitação, mas o governo do Estado não implantou a proposta que era o projeto básico, que foi objeto da licitação. Quando foi isso? Isso foi há 3 anos atrás que houve a licitação aqui em Brasília. Foram feitos 5 lotes, né, que foram elencados, entraram novas empresas, permaneceram dos operadores antigos, só 2 empresas ficaram, né, a empresa Pioneira e a São José, e outras empresas que vieram de fora para operar o serviço aqui. Só que a rede é a mesma que existia antigamente. E essa rede é totalmente obsoleta, é uma rede irracional e muito cara. A rede é o que exatamente? A rede é exatamente o mapa das linhas a da distribuição do serviço de transporte na malha viária da cidade. Ou seja, quando você constrói essa rede, você vê as necessidades de deslocamento dos usuários. É preciso fazer uma pesquisa de origem e destino e saber quais são as necessidades de deslocamento de cada cidadão. E com isso você constrói essa rede. Agora, ela deve ser, como o professor citou, multimodal. Trem, metrô, ônibus articulados e biarticulados, andando em canaletas exclusivas, ônibus convencionais e até micro-ônibus para alimentar essa rede. Então, essa concepção, ela não existe em Brasília. Foram construídos 2 corredores em Brasília que estão aí sem utilização praticamente. Aquele corredor sul, que vai lá até o Gama, é um corredor Liga o centro até o Gama. É um corredor de BRT, autêntico, porém as estações não estão sendo alimentadas, não há serviço alimentador para as estações. Você pega lá o ônibus lá no Gama e vem direto ao centro. As estações têm aí estações bem construídas, que abrigam do sol e da chuva, mas não estão sendo utilizadas. Você tem na EPTG um corredor central, né? Já é uma Taguatinga, outra... né? Que vai para Taguatinga, exatamente. E que para quem não é de Brasília, Taguatinga e Ceilândia são 2 cidades muito próximas, e que têm o maior número de habitantes do Distrito Federal, mais do que Brasília propriamente. Isso. E não é utilizado, não passa ônibus lá. Por quê?
os ônibus teriam que ter porta à esquerda. E todos os ônibus de Brasília têm porta à direita. Então, não foi construir o corredor, mas não fizeram um projeto de transporte. Essa foi é muito uma pior obra, do que a do metrô, né? Foi uma obra bem parecida, porque o caso do metrô, as estações cabem 4 vagões, poderia caber 9 vagões. Isso não é exclusividade de Brasília, né? Não, infelizmente não. O planejamento, A falta no falta Brasil. de planejamento, realmente... Então fica no ciclo vicioso, é isso que você falou, né? Então, voltando àquela questão, né, que você estava falando, aí como é que essas coisas, dando continuidade depois que ele falou, você vê que aqui em Brasília, por exemplo, para dar uma dimensão, sei que esse nosso programa é nacional, mas para as pessoas entenderem que aqui nós temos o quê? Uma população de 2 milhões, 2 milhões e meio. Certo. De flutuante, bota mais 2 milhões aí. Você imagine se você vai resolver somente construindo viadutos, construindo estradas. Não. É impossível, entendeu? Então, o Estado gasta mal, gasta muito, mas gasta mal. Não para racionalizar o que tem, né? Arrecada um valor significativo, mas não é bem distribuído. Então, toda vez que a gente fala em reforma tributária, é porque você tem que acompanhar essa evolução. Então, hoje em dia, as pessoas que têm carro não contribui, por exemplo, para a mobilidade urbana. Atrapalha mais ainda. Aí o pessoal vai me xingar aí vendo na televisão, né? Porque eu estou falando isso. Mas você tem que impor certos custos àqueles que estão... Porque às vezes você vê quantas pessoas estão dentro do carro. 1, 2 pessoas no máximo. Quer dizer, isso cada vez vai engrossando as pistas. Você acha não só exemplo, como qualquer outra. Você acha que, por exemplo, o IPVA poderia, uma parte do IPVA ser destinado ao transporte mas coletivo? só que o IPVA, ele tem outro, aquele negócio, o objeto social, o fato gerador, né, que a gente costuma dizer, você criar um tributo, você tem um fato gerador. O fato gerador, ele não captura isso daí. Aí você teria que ter um imposto federal, por exemplo, tipo como foi a CID para o caso do... para você poder fazer essa redistribuição desses recursos, entendeu? Para justamente investir bastante nessa infraestrutura. Me permite pegar uma carona aí, porque nós temos uma proposta, está tramitando na Câmara dos Deputados, tem uma comissão especial que está discutindo a possibilidade da criação de uma CID municipal. Não mexeria na CID atual, porque a CID atual, os recursos são para infraestrutura. Vamos explicar, porque a CID é uma taxa que incide sobre o combustível. Contribuição sobre intervenção do domínio econômico. Que ela está embutida no preço da gasolina. Exatamente, né? Só que esse tributo hoje ele é cobrado direto na fonte. E ele tem um colchão grande, dá para cobrar de zero ou não cobrar nada, ou até R$800 por metro cúbico de combustível, por 1.000 litros. Né? Então, seria até 80 centavos por litro. Hoje está em torno de 10 centavos, mais ou menos, que é cobrado sobre a gasolina e 5 centavos sobre o óleo diesel. Mas a ideia, então, é criar uma outra CID apenas para custeio do transporte público. Ou seja, ter a possibilidade de você reduzir o preço de passagem, e complementando com essa subvenção e um fundo específico para isso, para ser administrado pelo município. Agora, deixa eu jogar uma pergunta para vocês dois, que é uma curiosidade de muita gente. Como que é feita a tal da planilha de custos que tanto se fala para definição dos preços das passagens? É uma fórmula igual para todos os negócios em todo o país? Cada cidade tem a sua? Ou só muda as variáveis? Enfim, como que isso é calculado? Como que se chega ao valor das passagens ali que corresponda ao custo? Bom, veja bem, existe uma planilha de custo, ela foi editada, a primeira planilha, nos anos 80, pelo GEIPOT, né, que era um organismo ligado à Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, a EBTU. Governo Federal. Né? Governo Federal. Que eu fiz foi no GEIPOT. Pronto. Então o professor conhece bem essa história. Ótimo, né? vai contar pra gente. Pode falar com a autoridade. Deve ter o dedo dele nessa planilha. Eu falo pela vivência na área de transporte. Ele vai falar com a autoridade. Mas a planilha do GEIPOT foi uma cartilha que ensinava aos municípios como é que se fazia o cálculo das tarifas. Então, lá você tem os insumos que compõem o custo de serviço, combustível, pneu, e tem lá uns fatores de consumo. Então, você pega o preço do pneu, por exemplo, multiplica por aquele fator, você acha
qual é o custo do pneu por quilômetro rodado. Da mesma forma, você faz para os outros produtos, o combustível, a mão de obra, né, os encargos sociais, tudo isso é planilhado. Você apenas, a cada ano, você tem a variação dos preços e você, então, só altera o preço. Mas isso é a mesma Agora, fórmula existe... desde 1980? Depois disso ela já sofreu algumas alterações, 2 outras edições, e agora tem uma terceira que a própria NTU está fazendo uma revisão e submetendo à empresa brasileira, a ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. A agência, né? A agência. Juntamente, não é agência, não? é associação, ANTP. A NTT que é a agência. A NTT, essa é a NTP que é de Paulo. né? Isso aí. E a Frente de Prefeitos e o Fórum Nacional de Secretários que estão estudando esse documento que a gente produziu para ver se é possível se aplicar em todo o país. Agora, além da variação dos preços anualmente, você tem que levar em consideração a produtividade, que é o número de passageiros transportados. Então, tarifa se calcula assim, você pega todo o custo do serviço, com o preço dos insumos, divide pelo número de passageiros transportados e acha a tarifa. Quanto mais passageiro transportado, menor é a tarifa. Agora, veja bem, de 1994 até hoje, até 2015, de 95 a 2015, 20 anos, nós perdemos 42% da demanda. O IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro, que indica a produtividade do ônibus, ela caiu de 2,59 para 1,50, 42%. Mas as cidades não pararam de crescer, né? De lá para cá. Veja não é bem, exatamente o cidadão fugindo do problema da baixa qualidade do transporte? Mas olha, o professor iniciou abordando esse assunto. Veja bem, não se investiu em transporte público, se investiu no transporte individual. Sim, com incentivo para as montadoras. A inflação da gasolina foi menor que a inflação do diesel. O diesel subiu mais, que é o combustível utilizado pelos ônibus, subiu mais do que o preço da gasolina. E essa política de incentivo ao automóvel é que deixou hoje a descoberta. Nos anos 90, a velocidade comercial dos ônibus era em torno de 20, 22 km por hora. Hoje é 12 km por hora. Significa dizer que você tem o dobro dos ônibus fazendo o mesmo serviço que você fazia lá atrás. Isso é custo. E tudo muito lento, né? As ruas o ônibus entupiram. Disputa essa relação que o professor citou, o automóvel hoje no país ocupa 70% do espaço das vias urbanas e transporta apenas 22% das pessoas. Enquanto que o ônibus ocupa 8% ou 9% e transporta o restante. Então, do ponto de vista da democratização do uso do espaço urbano, nós precisamos investir na melhoria do transporte público. Vamos de novo lá à rodoviária, que a Carol... Depois eu queria dar um plano sobre esse negócio da indústria automobilística. Sim, vamos falar disso sim. Mas vamos lá com a Carol. A Carol já tem mais um passageiro de ônibus aí com você, Carol? É isso mesmo, Fabrício. É bem oportuno que vocês estão discutindo aí no estúdio as planilhas da tarifa do transporte. E quem está comigo é o Paíque Santarém, que é do Movimento Passe Livre, que contesta tudo isso. Para ele, transporte é direito e não mercadoria. Não é isso? Não só para mim, está na Constituição Federal, a partir de 14 de setembro do ano passado, ano retrasado, que o transporte é um direito constitucional. Ele não é mercadoria. O transporte, meu direito de vir não é produtividade, como diz o senhor da NTU. Meu direito de vir não serve para o lucro de empresário. Meu direito de vir deve servir para a gente circular pela cidade, né? E é isso que a gente tem como centro do nosso debate no Movimento Passe Livre. Se o transporte é um direito, se a cidade não funciona quando o transporte para, por que ele tem que ser pago pela parcela mais pobre da população, que é quem anda de ônibus? Por que ele tem que ser ruim como ele é, em função desses ônibus de qualidade que os supostos empresários apresentam para a gente? Por que ele tem que funcionar e aumentar a passagem nossa para o lucro dessas pessoas crescer e não para o nosso direito à mobilidade ser estruturado? E por que ele tem que ser gerido por prefeitos, empresários e não por trabalhadores e pela população, né? Pelos trabalhadores de serviço e pela população, né? Qual é o modelo ideal que vocês defendem? O modelo ideal de transporte que a gente defende é um modelo em que ele tem 3 etapas principais, né? O financiamento dele não deve ser realizado
pela população mais pobre. Ele deve ser realizado pela população mais rica. Exemplo, cria um imposto sobre o mercado imobiliário, tributa o mercado imobiliário, tributa os bancos, e esse dinheiro paga o transporte. Claro que tem toda a forma institucional. Segunda questão, ele não pode ser gerido em torno do lucro dos empresários. Então, ele tem que ser gerido em torno dos direitos dos usuários, né, e dos trabalhadores. Então, os trabalhadores do transporte, os usuários, têm que ter voz na gestão do serviço, voz efetiva, deliberativa. E uma terceira questão é que a qualidade tem que ser o centro do serviço e não o lucro. Então, a estrutura de avaliar como o transporte está sendo gerido não é dessa forma como está sendo colocado, se as empresas estão ou não estão se sustentando. Se as empresas são insustentáveis, então troque elas, coloque empresa pública, né? Porque, assim, só uma última coisa, é normal, e dá um Google fácil para buscar na internet, achar o tanto de fraude em planilha que é feito por empresa. O tanto de acidente de ônibus que acontece porque o pneu supostamente trocado, o insumo, o pneu, não foi trocado, o pneu quebra e o ônibus cai matando gente. Isso é normal no Brasil. Por quê? Porque para ampliar seus lucros, os empresários pioram o serviço. E sempre aparecem na TV e em outros locais falando que estão em crise. Só que moram em mansões, estão sempre andando de helicóptero, comprando companhias aéreas. E aí a gente fica pensando, como é que eles estão em crise, aumentando minha passagem, e os governos reféns deles, né, e sendo financiados por eles nas campanhas, como é que eles estão em crise, aumentando minha passagem, eu perdendo meu direito à mobilidade, muitas famílias entrando no desemprego e a culpa é minha ainda, né? A culpa é do usuário, a culpa é do estudante que tem passe livre, a culpa é do idoso. Estranho, né? Obrigada, Pai, pela sua participação. Fica com a gente ainda um pouquinho que a gente vai devolver essas críticas aí para o estúdio, né, Fabrício? Isso, Carol, segura o Paik aí. Eu vou segurar também o Newton Marques, que já pediu a palavra aqui para falar um pouquinho da questão das montadoras, dos incentivos às montadoras, porque a direção do programa me informou que o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, ligou aqui já para o telefone do Participação Popular. O senhor está ouvindo bem a gente, deputado? Estou ouvindo bem, gostaria de participar, sim. Bem-vindo ao Participação Popular mais uma vez. Obrigado por estar com a gente, deputado. O senhor foi secretário de Transportes no Rio de Janeiro, né? Isso, 8 anos. E o senhor também participou agora, recentemente, na Comissão de Viação de Transportes aqui da Câmara. O senhor foi relator do projeto de lei 5010 de 2016, que é sobre que trata dessa questão do transporte coletivo também, né? O senhor pode dizer para a gente como é que ficou o projeto, o que ele diz? Bom, eu primeiro queria, em cima daquilo que está sendo debatido aí, colocar que ainda que todo o transporte público no Brasil fosse público e que todas as empresas fossem públicas, essas empresas teriam que ter lucro porque, se assim não for, elas não têm como renovar a frota, não têm como se manter, não têm como avançar na prestação de serviços. E as experiências que tiveram no Brasil de encampação de empresas privadas para a administração pelo serviço público não foram bem sucedidas. Nós temos uma lembrança grande de que quando o governador Brizola encampou todas as empresas do Rio de Janeiro, a própria administração Brizola, ao final do período, devolveu as empresas com grande prejuízo para o Estado e o serviço teve uma administração muito ruim, gerando enorme prejuízo não só à população, que ficou com um serviço ainda muito mais deficiente do que já era, mas também a toda a sociedade que teve que repor todos aqueles ônibus e serviços que se degradaram durante todo aquele tempo. Na realidade, a questão do transporte é uma questão complexa e aonde nós vemos que o transporte é bem desenvolvido e atende razoavelmente bem a população, é onde ele é subsidiado pela integralidade da sociedade. A França, como todo mundo sabe, foi o país que inventou o transporte público ainda na época das carruagens. E tendo inventado o transporte público e tendo trabalhado com eles com uma visão ampla, como um direito social do cidadão francês, 1/3 de todo o transporte público da França é pago diretamente pelas empresas, 1/3 é pago pelo usuário e 1/3 é pago em múltiplos impostos e taxas que são cobradas da totalidade da sociedade para subsidiar o transporte público. Assim é nos ônibus, assim é no trem, assim é no metrô, e lá, de fato, você tem uma prestação de serviço público de transporte que é feito também com participação de empresas privadas em várias áreas,
mas que tem um nível de serviço mais elevado e que, de fato, atende melhor a população. Deputado, eu vi isso aí exatamente o que o senhor falou, passei um tempo na Inglaterra, vi que lá realmente o transporte público que existe desde 1865, por exemplo, o metrô, né, a gente agora que está pensando em fazer isso nas cidades brasileiras, já existe, já funciona, mas... 480 quilômetros, é um dos metrôs mais desenvolvidos do mundo e é gerido pela cidade de Londres e pela autoridade numa espécie de consórcio. Londres, mas dá resultado, ele dá um bom resultado anualmente. Ele é uma espécie de consórcio, tem a participação da prefeitura, do governo, mas também da própria iniciativa privada, as empresas associadas, elas trabalham em pool, parece? Só para a informação dos seus ouvintes, quer dizer, no caso em Londres, operam 85 corporações de transporte privado, todas elas são privadas. As companhias de ônibus, todas, daqueles double decks vermelhos, enfim, que circulam em Londres, são todas companhias privadas e companhias, inclusive, cotadas na Bolsa de Londres. Agora, deputado... E isso não gera problema nenhum para o usuário que acompanha no mercado acionário o desempenho das empresas e acompanha como usuário os serviços que elas prestam como ônibus, efetivamente. Agora, deputado, o que é que se discute de trazer isso hoje, em termos reais, concretos, aqui para o Brasil? Porque o senhor apontou, o modelo estatizado, por exemplo, não funcionou. O modelo mais comercial, mais privado que a gente tem hoje também não está dando certo, a gente vê pelas reclamações dos usuários. Eu quero te dizer o seguinte, não existe uma solução mágica nem definitiva. O transporte, ele faz parte do dia a dia da sociedade. Nós temos uma enorme frota de automóveis que tem prioridade de circulação nas ruas brasileiras sobre os veículos públicos. E isso precisa ser revisto. O Rio de Janeiro fez, ao longo dos últimos anos, com o prefeito Eduardo Paes e com o governo do qual nós participamos, uma revisão dessa postura, abriu os BRS, os BRTs, e melhorou significativamente o desempenho do serviço público na área de transporte. Agora, isso não é uma solução de uma hora para outra. Os investimentos em transporte são investimentos vultuosíssimos. Nós aqui fizemos uma expansão da linha do metrô, mas trouxemos o metrô de 400 mil passageiros para 1 milhão de passageiros, o que melhorou efetivamente muito, mas... E está muito bom o metrô do Rio, viu? Problemas enormes. Agora, o metrô do Rio é gerido pela iniciativa privada, mas é um dos metrôs bem avaliados do mundo. Ele é muito bom. Eu estive no Rio recentemente, achei o metrô muito bom. Muito bem avaliado, inclusive, nas associações internacionais de metrô. Ele tem um desempenho muito acima da média dos demais metrôs internacionais e ele é privado. E, então, não é porque é público que é bom, nem é porque é privado que é bom. Boa é a gestão que é boa, tanto pública quanto privada. E o lucro tem que existir sendo privado ou sendo público, porque, na realidade, se não for assim, a empresa não consegue subsistir e não consegue prestar bom serviço. Deputado, só para a gente encerrar aqui... Não, mas eu tenho uma questão que é prevalente, que é o seguinte, eu estou fazendo uma PEC para tentar tirar os impostos de todo o serviço público de passageiros, porque é o que eu disse logo no início da minha fala, é o seguinte, não existe lugar no mundo onde o transporte público funcione que você não tenha uma grande contribuição do conjunto da sociedade, ou seja, do Estado, no subsídio ao transporte público. E no Brasil, nós ainda cobramos impostos, e muitos, das empresas privadas de transporte, privadas e públicas. Nós precisamos isentar as empresas de transporte público de impostos para que, pelo menos, a carga de impostos não seja onerada o usuário mais pobre, aquele que mais precisa do transporte. Mas, Em todo o mundo desenvolvido, o que há é uma contribuição do Estado com o transporte público. No Brasil, o governo tira dinheiro do setor do transporte público para contas públicas, o que não é uma política correta quando você, através da PEC da prefeita de São Paulo, transformou, o que é verdade, o transporte num direito do cidadão, num princípio cidadão, num direito de cidadania. E eu concordo que seja assim e nós precisamos ter uma nova visão de como patrocinar o transporte público no Brasil. Deputado, e nossos convidados, a Marilis, daqui de Brasília, não disse o sobrenome, ela mandou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp, perguntando assim, considerando os estudos, o que falta para se ter melhor qualidade? E como a gente está aqui na Câmara dos Deputados e essa questão de transporte, ela é essencialmente municipal, deputado,
Queria perguntar para o senhor e depois já jogar aqui a bola para o pessoal que está com a gente no estúdio. O que a Câmara, como um ente legislativo federal, pode contribuir para isso? O senhor está com essa proposta, por exemplo, de isenção. Eu mesmo fiz essa PEC, que eu espero que seja aprovada, ela vai reduzir o custo de operação das empresas, vai reduzir o custo de investimento das empresas e vai permitir que a gente tenha uma melhor possibilidade de financiar as empresas de transporte, sejam elas públicas ou privadas. E o que mais? O que mais que pode ser tratado pela Câmara também no que diz respeito ao transporte, que é uma questão basicamente municipal? Mas nós temos feito isso muito aí, que é interagir, porque, veja bem, é um equívoco você achar que a questão do transporte ela é municipal, porque hoje as cidades todas elas são interligadas. As cidades são conurbações em que um município afeta diretamente a vida do outro. Mas isso é o que diz a própria Constituição, né? Que transporte coletivo é municipal. Isso também não contribui muito para o debate, né, mas deputado? eu estou te convidando a uma reflexão maior, porque não adianta um prefeito fazer uma linha se ela não tiver continuidade no município que é vizinho. Às vezes, uma política pública de transporte equivocada num município degrada e acaba com o transporte público no outro município, porque as cidades hoje são conurbações, são metrópoles. No Rio de Janeiro, se você não tiver uma visão metropolitana do transporte, você não dá uma gestão minimamente razoável, porque o município de Nova Iguaçu não pode legislar sem estar minimamente de acordo com o que se faz em Caxias e com o Rio de Janeiro, porque a população de lá vem para cá e a do Rio de Janeiro vai para lá. E essas linhas têm que ser conectadas, elas têm que ser geridas e trabalhadas em comum acordo numa política que tem necessariamente que ser metropolitana. Aonde o transporte funciona no mundo são agências metropolitanas que fazem as integrações dos transportes de todos os municípios que compõem uma determinada área metropolitana. É assim em Londres, como você conhece, foi lá, é assim em Nova York, é assim em Paris, é assim em Roma ou Milão, em todas as cidades onde o transporte funciona bem, ele é gerido metropolitanamente, numa agência metropolitana de transporte que congrega todos aqueles municípios e aqueles cidadãos para que melhor possa se ter o transporte público de qualidade. Bom, deputado Júlio Lopes, eu acho que os nossos convidados têm alguma pergunta para o deputado aqui. Vocês gostariam de comentar alguma coisa que ele disse? Newton? O que eu vejo quando ele fala assim, para tirar os recursos, por exemplo, dos transportes públicos, aí justamente o governo reclama que não tem recurso. Então teria que ter um outro redesenho para você ter recursos para financiar essas políticas públicas. Né? Porque, ao mesmo tempo que eu concordo... A redução de IPI dos automóveis, devemos cobrar impostos sobre os automóveis para financiar o serviço público. O problema é que toda a matriz de desenvolvimento industrial brasileira está em cima da indústria do automóvel. Nos últimos 20 anos, nós subsidiamos a construção e a produção de automóveis privados, prejudicando o subsídio e o funcionamento dos transportes públicos. A matriz de desenvolvimento econômico brasileiro ela tem que sair em cima da indústria automobilística. Eu não sou contra a indústria automobilística, mas no mundo inteiro a indústria automobilística ajuda a financiar o transporte público. Ela não é incentivada em detrimento do transporte público. É aquilo que eu disse também no início da entrevista. Nós precisamos que as ruas e os espaços públicos brasileiros sejam prioritariamente para os serviços públicos de transporte. Deputado, eu vou pedir para o senhor aguardar a gente ainda no telefone aí, que eu queria chamar de novo a Carol Siqueira, que está na rodoviária de Brasília, e ela está com o Paik Santarém, que é do movimento Passe Livre. Carol, o Paik estava ouvindo aí a discussão, as propostas do deputado, queria saber a opinião dele, o que ele acha que poderia ser feito. Sim, Fabrício, a gente perdeu rapidinho, por um pouco tempo, o contato aí com o estúdio, mas a gente está ouvindo o programa sim. O Paik estava me dizendo, inclusive, que essa ideia do passe livre não é uma abstração. Algumas cidades europeias e dos Estados Unidos já tem isso, não é, Paik? Tem várias cidades no mundo que implementam o passe livre e, centralmente, que tem subsídio da parcela mais rica da população ao transporte. Essa é uma realidade mundial que o Brasil é um dos países mais atrasados nessa história. Eu só queria citar duas coisas, dialogando um pouco com o deputado. Na França, naqueles protestos que ocorreram em 2008, quando o pessoal queimou carro, etc., né, a periferia francesa se levantou, uma das grandes reclamações dos imigrantes é que não havia transporte público para eles. O transporte público, ele serve muito bem lá para parcela incluída, mas serve para excluir também.
E no Rio de Janeiro, o metrô, bem avaliado, é um metrô que circula só na Zona Sul. Para ir para a Zona Norte, você tem que pegar um trem. E todo mundo sabe, quem acompanha o jornal, que o trem virou lá agora há pouco. Então é um transporte que serve para a exclusão. No caso do Distrito Federal é igual, em várias cidades brasileiras. O transporte serve para excluir. A nossa proposta é que o transporte sirva para incluir, que sirva para circular, que sirva para fazer as pessoas se encontrarem. E para isso nós vamos precisar cortar na carne da elite brasileira, que é quem não é tributada, quem não paga imposto nenhum, reclama na TV que paga imposto para que a classe média se identifique com ela, mas a elite não paga. E a elite tem que pagar imposto para pagar nosso transporte. Obrigada, Paik, pela sua participação. A gente tem também um convidado que reclamou da falta da transparência nesses gastos e nos lucros das empresas de transporte. Não é isso? Qual é o seu nome? Wesley Castro. Você estava pedindo uma auditoria, é isso? Não, o que acontece é que o Estado ele não produz nada. O que o Estado produz é apenas os impostos que é subtraído do orçamento familiar. Então o que acontece? Dentre 3 passagens que são pagas no transporte público, 1 é paga pelo Estado. Então o que acontece? Ao meu ver, o governador Hollenberg fechou os olhos. E toda essa concessão de benefícios aí é feita de uma maneira desordenada. Então logicamente ele tomou uma atitude mais fácil para ele, que é fazer com que a população pague. A população é prejudicada, né? Exatamente. Já que ele se mete... Obrigada pela sua participação. A gente está com tempos muito curto. Desculpa, de volta ao estudo, Fabrício. Tá bom, Carol. Legal, porque o Wesley trouxe, nessa participação breve dele até, né? Ele trouxe uma questão interessante e a gente ouviu aqui, enquanto a gente estava ouvindo o pessoal lá com a Carol, a gente percebeu que parece ter caído a ligação com o deputado Júlio Lopes do Rio de Janeiro. Mas então eu vou passar essa questão que o Wesley trouxe, eu vou passar aqui para vocês. Tudo bem, a gente discutiu que existe uma planilha que foi bolada ainda em 1980, a planilha de custos, que foi retocada algumas vezes, agora a Associação das Empresas está fazendo, né, um novo modelo. Agora, qual a transparência que tem? Os dados dessas planilhas de custos, eles são abertos à população? A população tem acesso a eles? Pode ter tranquilamente, porque a planilha, hoje, 85% dos sistemas de transportes regulares no Brasil já têm um sistema de acompanhamento da arrecadação, que é a bilhetagem eletrônica. Essas informações são geradas em tempo real e transmitidas para as empresas e para o poder público, online. Então, não existe possibilidade de você duvidar de quantos passageiros são transportados, quantas gratuidades foram transportadas. A contabilidade existe. Essa informação da produção do transporte, ela é informada ao poder público. Mas hoje isso é publicado? Hoje isso, se eu procurar na internet aqui... Não, você não vai encontrar, mas como isso se trata de um serviço público, quem tem esses dados e que pode fornecer é o próprio poder público. Agora, o poder público faz isso, Nilton? Você sabe? Eles têm as informações. Eles têm os dados, mas eles passam adiante, dão para a população isso aí? Eu não tenho conhecimento disso daí, entendeu? Realmente, essa disponibilização. Você vê que às vezes tem coisas da lei que a gente vê que é a publicação, por exemplo, dos salários, e tem determinados poderes que não publicam. Entendeu? Não tem acesso. Apesar de haver lei. Apesar de que haver lei. Então aqui parece que a lei existe, mas não pega, né? Parece que o deputado Júlio Lopes já restabeleceu o contato com a gente. Está acompanhando o programa aí, deputado? Estou acompanhando, sim. Comentar também essa questão da publicidade dessa planilha de custos, dos custos das empresas. Isso aí não seria também um ponto a ser tratado pela legislação federal? A população ter acesso a essas informações para saber quanto custa realmente, por que a passagem está naquele preço? Olha, eu sem dúvida nenhuma que eu acho que transparência é fundamental para qualquer tipo de atividade, ainda mais para o serviço de transporte público urbano. Mas as fórmulas são públicas, são conhecidas e nós deveríamos ter realmente uma transparência maior desses assuntos. Mas o que faz o momento brasileiro não é só uma questão da transparência, é a enorme dificuldade que toda a sociedade brasileira está, e as empresas também, de enfrentar essa grande crise que o Brasil atravessa. Esse momento é um momento de uma crise enorme, não só para a população como um todo, usuária do sistema, mas também as empresas que são prestadoras de serviço.
nós temos que entender que há um momento de extrema complexidade em função da crise sem precedentes que o Brasil enfrentou e está enfrentando, que submeteu a população e as empresas a um momento absolutamente difícil. Para superar, nós precisamos ter políticas públicas mais modernas, nós precisamos ter uma ação parlamentar mais efetiva e precisamos entender que não se pode tirar impostos de empresas prestadores de serviços públicos de transporte, porque no mundo inteiro, onde o transporte é desenvolvido, onde ele atende bem ao cidadão, ele é financiado pelo conjunto da sociedade, ou seja, pelo Estado. Não existe nenhum país, se você for da Ásia à América do Norte, passando pela Europa, todos os países que têm um serviço de transporte público de qualidade têm um investimento maciço do conjunto da sociedade através do Estado. Vou jogar aqui só para... A gente já vai ter que encerrar com o senhor, deputado, mas o senhor tocou num ponto interessante que eu vou jogar aqui para todos, principalmente para o Newton, que é economista. A gente vê, então, como o deputado falou, a presença do Estado é fundamental para que o transporte coletivo permaneça, mesmo que não seja por meio de estatização, como já aconteceu no passado, mas a participação ali, a gerência, pelo menos, do negócio. Nesse ponto, os defensores do livre mercado, do capitalismo aberto, eles não teriam alguma proposta, não, Nilton? Você sabe se existe alguma coisa assim? Porque não seria o caso, por exemplo, de se quebrar a divisão de linhas das cidades por empresas? Porque hoje cada linha fica como empresa, né? Normalmente, eu acho que isso é em todo não mundo. É assim, não. Deixa eu te falar, não é assim, não. Inclusive, o consórcio do Rio de Janeiro é um exemplo muito moderno de atuação. Eu estava dizendo a você, se você foi a Londres e disse que Londres funciona muito bem, sim, as empresas que operam o serviço londrino de transporte público de passageiros sobre rodas, e mesmo o metrô de Londres, as empresas de ônibus, todas elas são 10 grandes consórcios, e esses consórcios são cotados na Bolsa de Valores de Londres, inclusive. São empresas privadas que administram o transporte público. Agora, elas têm preços transparentes, elas têm contribuição transparente do Estado, elas têm uma participação do conjunto da sociedade que é transparente para o conjunto da sociedade. Mas o fato de elas serem privadas ou públicas não diz nada. Mas uma no coisa caso que se lá, fala, são todas privadas. Mas uma coisa que se fala, deputado Nilton, também, por exemplo, assim, por que não se abre logo a concorrência, não deixa a concorrência livre, inclusive com as vans? Assim, inclusive as vans entrarem. Isso é muito ruim, isso só degrada e estraga o transporte. Mas não é pela falta de fiscalização, deputado? Dimensionada a quantidade de passageiros com a quantidade de veículos. Aquilo que o governo Garotinho fez no Rio de Janeiro acabou por degradar o transporte como um todo, que foi exatamente ofertar o transporte por meio de vans, que são veículos inadequados para transporte público de alta capacidade. Você precisa exatamente o Rio de Janeiro está fazendo o serviço correto, que é aumentar o tamanho do veículo e aumentar o tamanho da capacidade do veículo para melhorar a performance do transporte. Quando você libera a concorrência de van de forma predatória, você diminui a capacidade de investimento de equipamentos e dá baixa qualidade de transporte a todos. Isso aqui ficou muito provado no Rio de Janeiro, quando você liberou totalmente o uso de vans. Isso só degradou e acabou com o transporte de uma maneira geral. Deputado, rapidamente. O transporte trabalhar de forma organizada. Rapidamente aqui, deputado. De grande capacidade. Eu vou pedir para a gente ouvir a opinião do nosso economista convidado aqui, do Nilton. Bem rapidinho, Nilton, a gente está chegando no fim do programa. A solução liberal realmente é a intervenção mínima do Estado, né? Então, acha que se resolve tudo através do mercado, as forças de mercado é que vão resolver. Seria viável? Claro que não, seria. Então, a gente já viu o que... Mas não foi que nós falamos? Não foi, deputado. Nós estamos aqui. Não foi, não, de forma alguma. Ele só fez a provocação, deputado. Foi a provocação minha. Porque no início nós falamos que o trabalhador reclama que paga uma tarifa elevada. O transporte recebe está com faturamento baixo. E o Estado diz que ele não consegue mais. Então, eu estou dizendo, todo mundo, se a gente chegar numa conclusão, existe unanimidade de que todo mundo reclama. E aí vem a ideia da visão liberal, vai dizer, olha, as coisas vão se ajustar porque quanto menos o Estado, e a gente está vendo sem políticas públicas, você não resolve isso daí, entendeu? Mas em serviço público de transporte isso não existe, tá certo? Por quê? Uma boa política pública de transporte, onde o transporte é mais desenvolvido, ele tem uma visão, inclusive, social, que é na França. As empresas são públicas e são privadas, mas são geridas por consórcios metropolitanos e financiadas sempre. 1/3 pelo cidadão usuário, 1/3 pelas empresas e 1/3 pelo Estado como um todo. Deputado, não existe
Deputado e Otávio. Para você financiar com qualidade de transporte público que não seja assim. Deputado e Otávio, vou lançar uma outra provocação aqui. Se fala da participação do público, da iniciativa privada. Onde entra o passageiro nisso aí? Não seria possível algum modelo de gestão que fosse implementado em todos os municípios, talvez até por força de lei federal, em que os usuários do transporte coletivo tivessem uma participação ativa nessa gestão? Hoje você tem a Lei da Mobilidade Urbana, que estabelece e obriga os municípios a terem um plano de mobilidade. Esse plano de mobilidade, ele pode perfeitamente ser constituído com participação da sociedade civil organizada. Dizer qual é o tipo de mobilidade que ela quer para si e quanto ela está disposta a pagar por isso. Essa questão do transporte público, de dizer que obedece regras de mercado, isso não existe. Nem deve ser, porque transporte público tem algumas características que fogem a essa regra de mercado. Ele tem que ter segurança, continuidade, regularidade do serviço e, infelizmente, isso não acontece. E está no nome, né? É público. Deputado, bem rapidamente para a gente encerrar aqui, por favor. Não, eu reenfatizo. O transporte é uma política pública de alto investimento e de investimentos maciços. Ela tem que ser feita pelo conjunto da sociedade. Há uma PEC minha tramitando aí que pelo menos dá uma contribuição nesse sentido, que é isentar o transporte público de impostos, que seria um início da trajetória de você ter o Estado diretamente participando da construção de um transporte público de melhor qualidade. A gestão ela pode ser pública ou ela pode ser privada, mas ela sempre terá de ser uma gestão proba, no sentido de dar resultado, no sentido de promover o transporte de qualidade, gerando algum resultado, porque o investimento e o reinvestimento ele será sempre necessário. Bom, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, muito obrigado por ter estado com a gente aqui nessa edição do Participação Popular. Grande abraço para o senhor. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço por ter participado. Valeu, até mais. Bom, a gente realmente está chegando no fim do programa, mas eu queria só falar aqui duas mensagens que chegaram muito boas, né? Pena, não vai dar tempo a gente discutir muito isso aqui, mas o Danilo Martins de Itapuranga, Goiás, mandou para a gente pelo WhatsApp. Para mim, a maior causa de problemas no transporte público estão na insegurança pública. Mesmo que fosse bom o transporte público, não dá para andar na rua ou no ônibus com dinheiro ou coisas de valor. E por isso as pessoas tendem a buscar transporte privado e menor exposição pública. A Jussara Gama de Salvador, Bahia, diz: a OMS afirma que o transporte público é uma questão de saúde pública. Ela perguntando aos entrevistados se concordam com tal afirmativa. Bom, a gente já tem que encerrar o programa. Eu vou até convidar logo o espectador para o programa da semana que vem, que nós estamos querendo fazer, discutir o assunto da febre amarela. Será que nós estamos realmente tendo ou não um surto de febre amarela? Tem autoridades que negam, tem especialistas dizendo que sim. E por que uma doença que já era considerada praticamente erradicada está voltando com força total? Foi erro do governo? É o problema de saneamento, de tratamento de lixo das cidades? É a ação do homem sobre a natureza? Então esse é o tema do Participação Popular da próxima segunda-feira, ao vivo, 13h. Você já pode começar a mandar as suas opiniões, as suas perguntas imediatamente. Vamos para o encerramento aqui com essas perguntas que chegaram. Eu vou passar a palavra rapidamente para as considerações finais. Se der para responder, okay. Otávio Cunha, presidente executivo da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos. Comentário final? Bom, eu diria o seguinte, que para você ter um transporte de qualidade é preciso que haja planejamento. Todos os municípios precisam ter plano diretor, plano de mobilidade. Dar prioridade ao transporte público, com isso, e ter uma condição de subvenção desse serviço. Criar um tipo de imposto que nós estamos tratando da CID municipal para subsidiar as tarifas. Então, se é possível você conseguir hoje, aumentando 5% no preço da gasolina, gerar 12 bilhões de reais que dá para financiar 30% do custo de transporte. Tá bom, tá. Valeu por ter trazido as sugestões. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. Nilton Marques, professor da Universidade de Brasília de Economia. Concordo com muita coisa que o Otávio colocou. E a outra coisa que eu não consegui responder é justamente da indústria automobilística, é que, infelizmente, todos os governos, você vê agora o governo Temer, que rapidamente resolveu o problema através da indústria automobilística. Todos eles sabem que cerca de 40% do PIB vem da indústria automobilística. Os efeitos para frente e para trás. Fabrício. Então, enquanto se existir e ficar repisando isso daí,
nós vamos estar aqui discutindo. Você vai ter que ter programa 1, 2, 3 e 4 sobre transporte público aqui, que vai ser infindável, entendeu? Nós não vamos resolver esse problema se você não alterar esse modelo de desenvolvimento, de crescimento baseado somente na indústria automobilística, porque tudo vai em função. E aí nós vamos encher bastante essas rodovias e pistas cheias de carro e não vai resolver o problema, infelizmente, que é conforme o rapaz da Passe Livre falou, que quem mais sofre é a renda mais baixa. É esse que precisa do transporte público. E os outros pegam o carro a hora que eles querem, agora tem o Uber, né? Pois é, isso é outro ponto que não deu pra gente tratar nesse programa. A gente vai precisar realmente voltar nesse assunto. Pelo menos 3. Pelo menos uns 3 programas, porque esse aqui agora já acabou. Já estourou o tempo, inclusive. Só posso agradecer a vocês. Obrigado. E agradecer a você que nos acompanhou também nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau. Os assuntos que estão em discussão em todo o país viram debate ao vivo, aqui na TV Câmara. Como é que eu vou investir no Brasil hoje? Aos refugiados, e aí você está dizendo especificamente aos refugiados? O maior dever dele é primar pela Constituição. Deputados, especialistas e a sua participação. E eu queria começar com a pergunta do Gleison Gomes Simões, que ele é de Raposos, Minas Gerais.